Olá! Olá! Então, como é que tu estás? Estou ótima, vocês estão a ver, está aqui cortado. Espera aí, deixa-me mexer. Já me... Ai! Ai, vou para o chão. Ok. Olha, tu meteste Espera um aí, filtro, não foi? acho que sim, espera aí. É que quando tu metes o Não, filtro. ai. Queres Aí assim? está. Assim está ótimo. Eu acho que ele caiu. Espera, já está. Estão-me a ver? Eu estou. Estou-te a ver lindamente. Ora bem, Diana, Perfeito. não sei se só ouviste, mas eu vou desativar os comentários. Vais desativar? Vou, pelo menos para já, que é para o foco das pessoas estar naquilo que nós vamos estar a dizer e Está não bem. tanto depois nos comentários. Por isso, dá-me só aqui um segundinho. Ora bem, como é que eu agora... Eu digo que vou fazer, mas eu depois sei lá fazer estas coisas. Ok, aqui está. Comentários desativados. Diana, seja muito bem-vinda à nossa, novamente, e obrigado por teres aceito o convite. A nossa última live correu tão bem que nós decidimos que íamos repetir, não é? Repetir, é Mas verdade. preparámos um desafio especial para as pessoas. Para quem não sabe, ontem foi colocada uma publicação no feed para as pessoas partilharem connosco quais é que são os maiores medos, receios e preocupações para o ano de 2021. E eu tenho aqui o meu computador à frente com essa publicação aberta em que eu vou lendo alguns dos comentários que aqui temos para irmos respondendo às questões das pessoas. Muito bem. Vamos Queres lá. acrescentar alguma coisa? Ou vamos já? Sim, Vamos começar já? Ok. podemos Vamos lá. começar já, ou até. Eu estive a ver os comentários das pessoas e Ok. consegui identificar três coisas em geral. Não Vamos sei lá. se queres que fale das três coisas em geral Força, força. ou... Pronto. Então, o que é que eu consegui identificar? Que há muito medo da economia, da parte financeira. Senti imensas pessoas a falarem desta parte do dinheiro e podemos falar um bocadinho sobre a energia do dinheiro, que é uma das coisas que eu estudo. Como tu sabes, eu tenho um novo programa que se chama Mentes Milionárias, onde Yep. eu estive a fazer um estudo profundo nos últimos anos sobre o dinheiro e é muito importante as pessoas perceberem isto. E vamos falar numa coisa muito interessante hoje, se quiseres, que vai ajudar as pessoas a acalmarem-se em relação ao dinheiro, porque o dinheiro também é uma energia, então também é importante as pessoas conectarem-se mais com essa energia e estarem mais focadas nisso do que estarem no medo, não é? Porque o medo é a energia oposta ao dinheiro. Outra Yep. coisa é o medo do que vai acontecer em relação ao Covid. Eu vi muita gente a falar em relação ao Covid. Ou seja, lá está, o Covid também instala um tipo de energia diferente e este tipo de energia é que consome as pessoas. Por exemplo, o que é que tu achas? Quero-te fazer esta pergunta a ti e depois as pessoas vão te responder também. O Vamos que lá. é que tu achas que é uma vibe? Uma vibe. Opa, eu a conotação que atribuo a essa palavra é tipo um feeling, não é? Tipo, estou numa boa vibe, ou seja, estou com um bom feeling. Portanto, vibe também acaba por ter aquele sinónimo de energia, não é? Seja daquela que a pessoa está a sentir ou que outra pessoa possa estar a Exatamente. transmitir. Já o Ou Bossy seja, diz que é bom vibe. O Covid traz uma vibe má para muita gente. E as pessoas têm é que ser dessa vibe para não estarem, estás a perceber? Que é assim que eu tenho conseguido explicar aos meus alunos e tem funcionado muito bem. Porquê? Nós é que às vezes também deixamos-nos encharcar dessa vibe que é mais negativa. Pronto, e depois o que é que eu sinto também nos comentários que eu vi nas pessoas? Que há muito a energia negativa do medo de perderem alguém por causa de ficar doente, pronto, há muito este medo da perda, há o medo do que está a acontecer do Covid e o medo da situação económica do Ok? país. Portanto, acho que podemos falar depois um bocadinho sobre isso, também nas questões que tu fores ver aí, vamos ver. Mas sinto que Ok. estas três são aquelas que as pessoas mais... Então, geral, para te dizer só, Daniel, geral, o que é que eu sinto? Que as pessoas têm que perceber que o medo é ilusão. O medo é uma Sim. ilusão. E quando as pessoas... Olha, eu estive a ver o Matrix, é muito giro fazer isto assim, É que é... pá, é brilhante esse Pá, filme, é sim, sim. brutal porquê? Porque o medo é um código. É um código que nós instalamos, que está instalado no nosso cérebro primitivo. E chama-se o viés da negatividade, que é a mente humana já tem tendência para ir para o negativo muito mais que tem para o positivo. Então, que é o nosso cérebro primitivo, que já vem na altura em que nós éramos caçados por animais, que hoje em dia não somos caçados por animais, então isso não faz sentido. E é as pessoas pegarem neste medo e perceber, ok, isto é um código, isto é ilusório, isto não é verdadeiro, isto não é real. Então o que é que eu posso fazer para não estar nesta vibe? É mudar de vibe. Por isso é que eu tenho o Top Energy, por isso é que eu falo com as pessoas para tentarem mudar a vibe delas, juntarem-se mais a, tipo, verem pessoas que trazem positivismo ao mundo, seguirem este tipo de informação, em vez de estarem a seguir a informação que as puxa para esse medo.
Porque se o medo imagina, se o medo é um código, se o medo não é verdadeiro e se o medo não é real, é a pessoa que tem que acreditar que aquilo não é real. Sim, eu acho que tu nesse aspecto és como eu, que nós comunicamos com o nosso cérebro. Ou seja, nós temos literalmente conversas, não é com a nossa mente ou com o nosso corpo, é literalmente com o nosso cérebro. E esse exemplo que tu estás a dar, eu passo por isso cada vez que eu sinto vertigens. Ou seja, eu adoro pontos altos. Adoro porque as vistas costumam ser fantásticas. Mas automaticamente o cérebro primitivo entra em ação e começa-me a despertar o medo. Literalmente eu tenho conversas com o meu cérebro em que eu digo: eu percebo o que é que tu estás a querer fazer, eu percebo que tu me queiras alertar que esta é uma situação de perigo, mas eu preciso que baixe um bocadinho o nível para que eu também possa desfrutar desta experiência. Portanto, eu próprio também passo por isso. Pronto, é isso. O dinheiro, portanto, à segunda, irmos para a segunda. O dinheiro é energia, ou seja, o que é que as pessoas têm que perceber? Quando estamos no meio de pessoas que dizem: ai meu Deus, olha a economia, tu tens de dizer, ok, isso é outro código. Vamos remover esse código. Os seres humanos, todas as crises que passaram, conseguiram enfrentar os códigos, conseguiram resolver. Portanto, este também vai ser resolvido. Então, isso é um código, é estar na energia errada. Onde é que está a energia do dinheiro? Está na energia do amor, está na energia do positivismo, está na energia do fazer, está na energia de criar planos, estratégias, de concretizações, de realizações. Então, ou eu estou no positivismo a criar, a arranjar estratégias, a arranjar soluções, a arranjar planos, o dinheiro vai fluir. Quando eu estou na energia, na vibe de ok, vou estar a reclamar, ai meu Deus, tenho medo, ai não sei o que é que vou fazer. Quando eu estou nessa vibe, o dinheiro vai entrar em escassez, que isso é a vibe da escassez. Há duas vibes, a da escassez e a da abundância. Que vibe é que tu escolhes estar? É que se estiveres na vibe da escassez, é isso que vais atrair para ti. Se estiveres na vibe da abundância, que é, ok, falta-me isto, que plano é que eu posso ter? Como é que eu posso ter mais uma fonte de rendimento? Que dons é que eu tenho neste mundo que podem me fazer trazer mais uma fonte de rendimento? E começas a procurar a tua criatividade, porque a criatividade é que gera o dinheiro. Então, a criatividade junto ao plano e à estratégia gerem o dinheiro. E é aqui que as pessoas têm que perceber que não, o problema não é da economia, o problema é de nós ficarmos na vibe da escassez, na energia da escassez. E aí sim vai faltar dinheiro. Então nós temos que mudar a vibe. Já ativaste os comentários, já está toda a gente aí. Já, agora deixa-me estar. Deixa-me até acrescentar o seguinte. Normalmente até quando nós falamos dessas vibes, positiva ou negativa, e eu converso com pessoas que estão mais na vibe pessimista, um dos comentários que eu mais recebo é: eu não estou a ser pessimista, eu estou a ser realista. E aquilo que eu costumo dizer às pessoas é: ser realista é entender que as duas hipóteses estão disponíveis. Ser pessimista é uma coisa, ser optimista é outra, é um estilo de vida ou a forma como tu olhas para o mundo. Ser realista não é ser pessimista e também não é ser optimista, é entender que as duas realidades existem. E tu estás a tocar num ponto que é muito importante para mim, que é a questão da educação, ou seja, nós sabemos que não existe menos dinheiro no mundo. Tudo aquilo que nós queremos fazer é passar o nosso talento cá para fora e fazer com que o dinheiro vá de um lado para a nossa direção. E nós estamos muito enraizados neste sistema que a única forma de nós ganharmos dinheiro é trabalhando para uma empresa que nos paga um ordenado. Eu lembro-me de estar a ver uma senhora a falar sobre isto, que ela diz: o ordenado é quanto é que vale o teu tempo. É isto. O ordenado é aquilo que te pagam pelo teu tempo. E, obviamente, pelas tuas ações. E eu percebo que nós vivemos numa época cheia de oportunidades a nível de conseguirmos criar faturações, rendimentos paralelos àquilo que é o fixo. Porque uma das coisas que aconteceu com o Covid foi fatores de segurança, como, por exemplo, a questão financeira, que as pessoas achavam que iria manter-se tal e qual como estava, e de repente viram grandes empresas a falirem, a fecharem, a despedirem pessoas. E de repente a realidade das pessoas foi completamente por água abaixo. E perceberam: afinal eu não tenho nem sequer dinheiro para me aguentar mais um mês. E quando nós falamos em liberdade financeira, o ideal é nós termos dinheiro para sustentar o nosso estilo de vida pelo menos 6 meses. E quando eu converso com as pessoas e pergunto quanto dinheiro é que tu tens, ou seja, se tu neste momento ficasses sem emprego, o dinheiro que tu tens dava-te para quantos dias? E as respostas são assustadoras. E por isso acho que sim, acho que devemos tocar neste ponto da economia e dos rendimentos, porque é sem dúvida alguma uma das maiores preocupações. E o terceiro que tinhas dito era, ou seja, temos o medo, temos a economia, a questão do Covid a nível de saúde. O que é que tu queres agora, neste momento, falar sobre isso? Então, em relação ao Covid, eu vou-te dizer qual é a minha opinião
muito sincera em relação a tudo o que são doenças e em relação a tudo o que são vírus neste mundo, não é? O que eu acredito, e atenção, não se esqueçam que eu sou a Diana fora da box, portanto pode parecer aí um bocadinho estranho, mas é um pensamento muito fora da box, que é, o que eu acredito é que aquilo que tem que acontecer vai acontecer. Ou seja, a energia, aquilo que é suposto acontecer, vai acontecer. Então, nós temos também que começar a aceitar o que acontece nas nossas circunstâncias. A nossa função como seres humanos é sair da vibração onde estão as doenças, onde estão as coisas más, onde acontecem este tipo de aprendizagens. Porque o Covid é uma aprendizagem para o mundo. Okay? É uma evolução, é uma aprendizagem, é uma limpeza, é um género de mistura de tudo. No entanto, para muitas pessoas que já perderam pessoas que amam, etc., há uma coisa que eu descobri nestes últimos tempos que é, nós às vezes queremos ser os salvadores dos outros. E há uma coisa, Daniel, que me fez... Eu antigamente tinha muita mania de ser a salvadora. E no Covid, tu vês muitas pessoas a quererem ir salvar os outros, não é? E nós temos que perceber que o salvador, muitas vezes, está a cometer coisas erradas a pensar que está a cometer coisas boas. Ou seja, entre a vítima, o agressor e o salvador, quem é o maior agressor de todos? Olha que eu já sofri de síndrome de Salvador e penei muito, Diana. Vou-te dizer uma coisa, o maior agressor entre a vítima, o agressor e o salvador é o salvador. O salvador é o maior agressor de todos. Sabes porquê? Porque o salvador quer ir salvar o outro sem se salvar a si mesmo. Então, o salvador pensa que domina o outro. O salvador põe-se na posição em que o outro não pode ser, porque ele se tenta salvá-lo, ele está a dizer que o outro precisa de ser salvo. Então ele está a criar uma vítima. Quem cria a vítima é o salvador. Por isso é que o salvador é o maior agressor de todos. E nós muitas vezes queremos salvar o nosso pai, queremos salvar o nosso... E nós não somos salvadores. Diana, então, quando eu... Diz, desculpa, termina o teu raciocínio. Quando eu comecei a perceber isto, eu comecei a dizer alto. Todas as pessoas que estão sempre a pensar que estão... Porque o salvador é muito perigoso, sabes porquê, Daniel? Porque ele pensa que está a fazer bem. Eu, quando era salvadora, pensava que fazia bem. Mas não, eu punha-me numa postura em que eu era a melhor de todas e as outras pessoas eram todas inferiores a mim. Porquê? Porque eu é que tinha a capacidade de as salvar e elas precisavam de ser salvas. E eu é que criava as vítimas. Percebes? Que uma vítima atrai o agressor é igual. E muito importante que o salvador pensa que está a ajudar e não está. Porque ele não está a deixar o outro ser. E quando tu não permites o outro ser e o outro ir uma pessoa só sabe como subir o poço se bater no fundo. Então tu tens que permitir que o outro bata no fundo para ele poder subir. E quando tu te armas em Salvador, que é o que eu fazia antigamente, porque eu achava que queria ajudar as pessoas todas a virem para onde eu estava, puxá-las, eu estava a agredi-las, porque eu estava a mostrar-lhes que elas não eram capazes. Sim. Então, isto é muito importante as pessoas perceberem em relação ao Covid, que é, ok, a outra pessoa aconteceu alguma coisa, nós não podemos salvá-las porque nós não somos mais que ninguém. Sim. Aliás, deixa-me até dizer-te o seguinte, ainda hoje eu estou a acabar de escrever o meu livro e um dos capítulos que eu tenho, e que eu até me estava a dedicar hoje, eu falo exatamente sobre isso, em que há uns anos atrás eu estava em conversa com aquele que foi um dos meus melhores amigos durante a minha fase da juventude. E a conversa que nós estávamos a ter naquele dia era acerca de uns cavaletes que eu lhe tinha pedido para ele fazer para os meus espetáculos de hipnose. E ele sempre foi aquelas pessoas super inteligentes a nível intelectual, mas que não aplica no mundo real nada daquilo que aprende. Ou seja, só o simples facto de ele saber que é capaz de fazer é o suficiente então para ele não fazer. Ele sempre foi assim. Então nós estávamos a conversar sobre isso e falei-lhe sobre os cavaletes. Ele disse assim, eu não tenho material. Eu disse, não tenho problema, não há problema nenhum, eu ofereço-me para comprar o material. Depois disso ele disse-me assim, mas eu não tenho espaço para trabalhar. Eu ofereci um espaço para ele trabalhar. E depois ele respondeu-me que não tinha tempo. Olha, passei-me. Mas aprendi uma lição, que é, eu sempre achei que o meu trabalho se baseava em ajudar quem precisa. E hoje em dia eu entendo que o meu trabalho se baseia em ajudar quem quer ser ajudado. Exatamente. São duas coisas completamente diferentes. E por isso, cada vez mais, eu tento ocupar o papel de ser humano normal. Ou seja, para os meus pais, ser um filho, para a minha namorada, ser um namorado, para os meus amigos, ser um amigo. E mesmo por vezes, quando eu os ouço a dizer que isto está muito lixado, eu chego até a concordar com eles. E evito dar palestras de motivação, ou de mudança, ou de resolução de problemas, porque entendo que esse não é o meu papel ali naquele momento. E toda a gente à minha volta sabe aquilo que eu faço, e se as pessoas quiserem e precisarem, porque é preciso as pessoas quererem, aí tudo bem.
eu encontro-me na posição ideal para ajudar. Porque aquilo que tu estás a dizer é como aquela anedota dos psicólogos, que é quantos psicólogos são necessários para mudar uma lâmpada? Mas a lâmpada tem que querer mudar. E eu também tinha este vício terrível de querer salvar toda a gente e as coisas não funcionam dessa forma. Cada pessoa tem o seu processo e cada pessoa chega a determinada altura a um nível de consciência que reconhece que precisa de ajuda. E é nessas alturas que as pessoas estão muito mais abertas e dispostas à mudança do que se nós, armados e espertos, porque temos o conhecimento, chegamos lá e tentamos intervir. E ferimos o outro, porque nós, sem querer, ferimos o outro, porque fazemos-o sentir inferior. Eles não dizem porque eles são nossos seguidores, muitas vezes, mas a verdade é que por dentro eles não se sentem capazes. Por exemplo, eu fazia isso com os meus irmãos, eu fazia isso com os meus amigos, sem querer, porque eu queria salvá-los de tal forma que eu não os deixava ser eles a fazerem por eles. E isso é muito mau, porque quando é que tu ganhas autoestima, confiança e tens aquela sensação maravilhosa? É quando tu dizes, eu consegui, eu fiz por mim, eu cheguei lá, eu batalhei, eu estou onde estou graças a mim, que foi uma das coisas que eu sempre me gabei como Diana. Eu estou onde estou porque sempre lutei por tudo o que eu tenho na minha vida. E quando eu salvo o outro, eu não permito que ele lute. Percebes? Então, em relação ao Covid, claro que o síndrome do Salvador e de que o Salvador é o maior agressor de todos e que eu consegui finalmente perceber isto, não é só em relação ao Covid, é em relação a tudo na nossa vida. Mas em relação ao Covid especificamente, lembrem-se, se acontecer alguma coisa a uma pessoa que vocês amam, lembrem-se, não somos nós que podemos salvar. Aconteceu àquela pessoa é porque aquela pessoa tinha uma aprendizagem a aprender dali. Mais nada. Ou seja, tudo o que acontece não é por acaso, é por um motivo. E cada pessoa tem que passar pelo que tem que passar pela sua aprendizagem. E nós às vezes sofremos muito, que eu vi muitos comentários de pessoas a dizer, eu estou a sofrer por causa disto. Então, o sofrimento que tu estás a ter não é por causa de outra pessoa. O sofrimento que as pessoas estão a ter é porque elas têm que ver dentro delas quais são as feridas que estão a ser tocadas, quais são as faltas, quais são as necessidades que elas têm, né? Que pode ser a ferida do abandono, pode ser a ferida da traição, pode ser a ferida da injustiça, pode ser a ferida do... Há tantas feridas que nós abrimos em criança, nem sequer nos apercebemos, que estão a ser tocadas neste momento e que a pessoa pensa que está a sofrer por causa do outro, mas não, ela está a sofrer porque dentro dela o outro está a projetar uma ferida que ela já tem aberta. E aqui é um game changer, porquê? Porque tu percebes que não é por causa da circunstância, é por causa do trabalho que tens que fazer interno em ti. A circunstância só te vem projetar o que tu tens que trabalhar dentro de ti. E aí percebes que não estás a sofrer, não estás a querer curar aquilo que tem que ser visto e feito, não é? E olhado e realmente dar essa atenção àquilo que é preciso ser feito. E ok, está-te a magoar, vamos lá dar amor, que é o que eu faço muito, eu faço a cura da criança interior, não é? Ok, estou magoado, isto está-me a magoar, estou a passar, vamos tentar sair desta vibe, fazendo o reconhecimento. Ok, reconheço que estou magoado. Primeiro a reconhecer, não é? Estratégia, reconhecer, não é? Ok, reconheço que estou magoado. Passo seguinte, porquê que eu estou magoado? Porquê que isto me está a doer? Qual é a parte de mim que eu não estou a dar atenção? Ainda hoje eu pus um post que é, quanto é que tu amas o outro? Quanto é que o outro te ama a ti? Quanto é que tu amas-te a ti mesmo? Porque nós muitas vezes estamos sempre para os filhos, para o marido, para toda a gente, menos para nós. E o nosso ser lá dentro também sente falta de ser amado, de ser visto, de ser ouvido, de ser reconhecido, de ser considerado. Então, é o universo a dizer que está na altura de parares e dás amor para dentro e percebes porque é que eu estou assim. Ou seja, é um sinal para tu parares e olhares e finalmente começares a dar amor. Então, passo número 2 é dar-te amor incondicional. Ok, eu estou a passar por isto, quer dizer que eu preciso de amor. Meu, não é de mais ninguém, é teu. Tu precisas de te dar amor próprio. Né? E o terceiro passo é sair dessa vibe. Ok, eu estou nesta vibe, esta vibe não me serve, esta energia não me serve, não é isto que eu quero estar aqui, isto não é real, o medo não é real, então toca a descodificar este código, porque isto é um código. Né? Nada aquilo que é real é aquilo que tu acreditas na tua mente. Hoje o Matrix estava a dizer isso e é brutal. A única coisa que é real é aquilo que tu acreditas na tua mente. Então, se o medo não é real, tens que descodificá-lo e dizer, ok, como é que eu saio daqui? Deixo de ver se calhar notícias sobre o Covid, afasto-me de pessoas que estão sempre a falar sobre isso, junto-me a pessoas que são mais positivas e que estão numa vibe muito melhor, começa a sair dessa energia. Porque essa vibe e essa energia fazem-me atrair escassez. Eu conheço muitas pessoas que passam o dia inteiro com o canal de notícias 24 horas ligado. E aquilo que passa maioritariamente Estão a matar o próprio. Estão a matar a vibe. Estão a matar a vibe. É tudo vibes. As notícias 24 horas é destruidor de vibe. Boa. Então vamos sair dessa vibe. É só trocar a vibe mesmo. Então não vamos ver lá. notícias.
Atenção, Sim, quando nós vemos não ver notícias, obviamente é-nos fantástico nós estarmos a par dos números, sem dúvida alguma, para nós termos alguma consciência da situação atual. É importante nós sabermos as regras que nós temos que cumprir. Agora, alimentar a nossa mente sistematicamente com informação repetida de coisas negativas, de desgraças, de mortes, porque nós neste momento estamos a falar do Covid porque é a situação presente neste preciso momento, mas noutras alturas, já foram outros assuntos. Recordas quando foi o 11 de setembro? Não passava absolutamente mais nada na televisão. Isto despertou um pânico nas pessoas, desconfiadas de tudo, desconfiadas de toda a gente, medo de viajar, medo de voar, medo de tudo e mais alguma coisa. E esse medo nasce da informação que nós recebemos. Uma tribo que esteja isolada numa floresta, que não tenha acesso às notícias, te garante a ti que não está a sentir todo este pânico e todo este medo relativamente ao Covid. Por isso é importante as pessoas não subestimarem com o que é que elas alimentam a mente delas. E se tudo aquilo que elas veem nas redes sociais, ou a maior parte, é Covid, se quando ligam a televisão é para pôr no telejornal Covid, desgraça após desgraça, então, naturalmente, por melhor que seja o teu cérebro, ou por mais que tu saibas dominar a tua mente, tu vais ser afetada negativamente por isso. completamente. Então vamos a Então isto. vamos lá descodificar essas mentes. Então vamos lá. Estou pronta. Então vamos lá. Vamos começar por uma básica que acaba por ser geral. Ou tu queres que eu divide por as secções que nós falamos? Ou vamos assim aleatoriamente? Não, é indiferente. Eu gosto Então de fluir conforme te sentires melhor. Então vamos lá. Temos aqui a Alice que partilha. O meu maior medo, sem dúvida, é ficar sem trabalho por causa do Covid. Diana, começa tu. Ok, então. Hoje em dia há centenas e centenas e centenas de formas de tu te conseguires florescer, mostrar ao mundo através do digital. Ou seja, hoje em dia as pessoas não têm que depender de um trabalho por conta de outrem. Hoje em dia as pessoas conseguem gratuitamente exporem-se no digital e expor os seus dons no digital. Então, a pessoa que tem medo de perder o trabalho não confia nela mesma. Ponto número 1, uma pessoa que tem medo de perder o seu trabalho não confia nas suas capacidades. Então, esta pessoa que tem medo de perder o trabalho, primeiro tem que olhar para dentro e dizer: porquê que eu não confio nas minhas capacidades? Quais são as feridas que eu tenho aqui que não me fazem acreditar em mim? Primeiro ela tem que parar e olhar para dentro, porque o medo é ilusório. O medo é primitivo. O medo vem do facto de tu estares a ser programado pelo teu cérebro primitivo e pela negatividade que existe neste código que vem da ancestralidade. Ok? Então, esta pessoa está a ser programada e não está a olhar para dentro e a ver aquilo que ela tem de capacidade. Porque nós, seres humanos, vimos todos cheios de dons. Eles são automaticamente bloqueados pela formatação que nós recebemos. Sim. Então, esta pessoa o que tem que fazer é parar e dizer assim: porquê que eu não acredito em mim? O que é que me está a impedir de acreditar em mim? Porque eu sou capaz. Se a Diana é capaz de ter um negócio digital, se o Daniel é capaz de ter um negócio digital, porquê que ela não é? Por exemplo. Mas o que não falta são pessoas a precisarem de ajuda, seja qual for. Por exemplo, ainda no outro dia fui fazer uma massagem e a minha massagista da Tanás estava a dizer: fogo, não encontro ninguém que me faça. E eu a pensar para mim: mas há tanta gente à procura de emprego, há tanta gente a queixar-se. Ou seja, as pessoas também não estão à procura de soluções. O que é que esta pessoa precisa? De um plano de ação. Um plano de ação é simplesmente pegar e dizer assim: o que é que eu gosto de fazer? Depois, que recursos é que eu tenho? Eu tenho mãozinhas, eu tenho perninhas, eu tenho capacidades. Um telemóvel, Diana, telemóvel. Telemóvel, seja o que for um telemóvel. Que recursos é que eu tenho? Há muita gente que pensa: eu não tenho dinheiro nenhum. Ok, não tens dinheiro nenhum, tenta procurar alguém que te ajude, que te empresta. Até podes fazer algum trabalho e dizer: olha, eu faço-te isto e tu vais-me pagando à medida que podes. Seja o que for. As pessoas têm que perceber que, antes de mais, é preciso acreditar. E depois é preciso criar um plano. Um plano de ação cria-se exatamente assim. Que recursos é que eu... Qual é o meu objetivo? Arranjar emprego. Que recursos é que eu tenho? Que recursos é que eu preciso de arranjar, não é? E qual é o plano? O que é que eu vou fazer amanhã, já amanhã, para começar a pôr este plano em ação? Com os recursos que eu tenho, não é? Como é que eu vou conseguir os recursos que me faltam? Não é? E é assim que as pessoas têm que perceber que, sem estratégia, sem plano de ação, também não há resultado. Então, não adianta estás em casa a queixar-te que tens medo de perder o trabalho. Não. E se perderes o trabalho, ouve bem, se o medo é ilusório, se perderes o trabalho, tu vais arranjar a solução. Quantas vezes nós tivemos medo e chegamos ao fim e percebemos que estava tudo, que o medo era completamente ilusório, que isso não é verdadeiro, é completamente irreal.
Porque era só o medo, porque na verdade tudo correu bem. Se perderes o trabalho, arranjas outro. É a resposta que eu tenho para te dizer. Garanto que arranjas outro se fizesse o trabalho que tem que ser feito. Eu acho que ou nós mudamos por opção própria ou as circunstâncias obrigam-nos. E por vezes, dos maiores Oh, passos yes. que nós tomamos na nossa vida são as circunstâncias que são as circunstâncias que nos obrigam. Eu recordo-me que há uns anos atrás eu estava num restaurante a conversar com uma amiga minha e ela estava a partilhar comigo que tinha este sonho de ser fotógrafa, mas estava a comentar que tinha que ir para fora de Portugal porque aqui não existia forma dela vingar nessa área. E eu olhei à minha volta, virei para ela e perguntei-lhe: quantas pessoas achas que estão aqui? E ela disse: cerca de 40. E eu disse-lhe: eu tenho certeza que existem pelo menos 2 ou 3 pessoas das que estão aqui presentes que adoravam ter os teus serviços. Só há um único problema. E ela disse: qual? E eu disse: é que eles não fazem puta da mínima ideia que tu existes. Então, Exato. esta é aquela expressão que é a moeda de ouro no fundo do mar. Então, quando alguém tem medo de perder um emprego e vive apenas nesse medo que é na esperança que isso não aconteça, e passa 1 ano, 2, 3, 4 anos sempre com este medo, e tu percebes que ao longo de 4 anos há tanta coisa que já podia ter sido feita, porque obviamente nós compreendemos que existem algumas decisões que são mais difíceis de tomar comparativamente a outras, e que obviamente nem sempre é oportuno nós abandonarmos tudo e atirarmos de cabeça, mas fazer alguma coisa 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, 1 minuto por dia é muito melhor do que não fazer absolutamente nada. E tu tocaste num ponto muito importante que é, se tu perdes o emprego, tu vais arranjar outro emprego. Olha, a razão pela qual eu estou aqui hoje foi porque eu trabalhava em restauração, trabalhei 8 anos e eu já estava a tirar o meu curso de hipnose e quando faltavam 3 meses para eu terminar o meu curso de hipnose, eu despedi-me. E quando tu acabas um curso, e tu sabes isto aqui, seja de coaching, de PNL, do que quer que seja, tu não acabas de repente nem com todo o conhecimento, nem com toda a prática, e muito menos com uma carteira de clientes, não é? Mas eu decidi despedir-me. E foram 3 meses que eu fiquei só a estudar. Eu recordo-me de, na altura, ter dito aos meus pais: eu vou desistir do curso de hipnose porque eu não tenho dinheiro para pagar. E os meus pais tiveram um discurso muito interessante que foi: Daniel, pela primeira vez na vida, nós estamos a ver entusiasmado com uma coisa do início ao fim. Por isso, aquilo que nós fazemos é, nós pagamos estas 3 prestações, mas nada mais do que isso. Então eu tive que dar 10 passos atrás. 10 passos atrás achava eu. Voltei para a casa dos meus pais, voltei a ser sustentado por eles e durante os próximos 6 meses ouvia sempre: Daniel, tu tens que arranjar um outro emprego. Daniel, tu tens que voltar à restauração. Daniel, a área que tu escolheste não te está a dar dinheiro. E eles tinham razão. A área que eu tinha escolhido não estava a dar dinheiro. Mas, quando nós estamos em circunstâncias como estas, a nossa cabeça começa a pensar a mil. E começamos a encontrar soluções que nós nunca sequer tínhamos pensado na nossa vida. Exatamente. E eu recordo, fiz uma formação, foram 5 pessoas ao longo de 3 meses que me renderam 220 euros por mês. Este foi o meu ordenado durante 3 meses. E cheguei a dar aulas para uma pessoa, que eu digo, tem das coisas mais constrangedoras que pode acontecer. Brutal. Mas Evoluíste. esta fase de desconforto, eu sabia que se eu voltasse atrás eu ia voltar ao mesmo. Eu sabia que se eu voltasse para a restauração ia voltar a adotar os mesmos padrões, ia despertar as mesmas âncoras, ia voltar exatamente à mesma vida e sabe-se lá quando é que eu ia ter força novamente para arrancar. Por isso, se as pessoas, tal qual como tu estavas a dizer ao início, focarem a energia delas em encontrar uma solução, em vez de estarem fixadas no problema e no medo e no receio, muita coisa começa a acontecer. Ora bem, ou seja, a vida deu-te a oportunidade de crescer, imagina, Dan. Né? A vida deu-te a oportunidade de crescer. E tu, se recuasses, ias recuar. A vida deu-te a oportunidade de evoluires e crescer. Parecia mal, mas não. E tu, se voltasses, ias recuar. Ou seja, tu ia voltar aos mesmos padrões. Exatamente. É isto. Ora bem. Ok, estamos a falar sobre o síndrome de Salvador, portanto esta é interessante. Receio pelo bem-estar dos outros, face a esta pandemia. Felizmente não me afeta, mas começo a notar dificuldades em várias pessoas e isso assusta-me imenso. O discurso é interessante, não me afeta, mas assusta-me imenso. Anseio pelo fim da pandemia ou um abrandar. Pronto, esse é o medo de querermos controlar uma coisa que não está no nosso controle. O controle vem do ego, não é? O ego, a única coisa que o ego quer é controlar, sentir-se seguro e validação do outro.
O ego quer validação do outro, quer sentir-se seguro e quer controlar as coisas. Quando nós queremos sentir essa segurança, controlar as coisas e queremos validar, porque muitas vezes nós queremos estar para o outro só para sentirmos a validação, estamos no ego e isso é que nos deita abaixo. Isso faz-nos entrar na vibe do medo, isso faz-nos entrar na vibe errada. E nós queremos sair dessa vibe, nós queremos sair dessa energia. Né? Então, quando a pessoa está mais preocupada com o outro do que com ela mesma, porque é o que essa pessoa está basicamente a afirmar, essa pessoa está a não permitir o outro ser. Voltamos ao mesmo, que é isto. Ou seja, nós não temos que controlar o desafio que o outro tem que passar, porque o desafio que o outro tem que passar vai fazer crescer. Como tu passaste pelo teu e cresceste e evoluíste. Então, o desafio que o outro vai passar vai fazê-lo crescer, vai fazê-lo evoluir, vai fazê-lo ter aprendizagens que ele tem que ter. Quando nós tentamos controlar o que vai acontecer ao outro, nós estamos a agredir o espaço do outro. E temos que parar de fazer isso. E aí, entramos na vibe da agressão, que é a vibe onde está o medo. Porque as pessoas têm que perceber que essa é a vibração errada. E quando estás na vibração errada, tu estás a atrair para ti escassez de dinheiro, tu estás a atrair para ti conflitos, tu estás a atrair para ti ansiedade. A ansiedade destrói-te, o stress, a libertação de cortisol pode destruir-te completamente. E é tão importante que as pessoas percebam que quando entram nessa vibração, estão a entrar na vibração de todas as outras coisas más. Então, o que é que a pessoa tem que fazer? Sair dessa vibração. Eu não posso controlar aquilo que não é meu. Eu não posso controlar os desafios e as aprendizagens que as outras pessoas têm que ter, são delas. Então, eu não vou agredi-las, nem vou entrar no espaço delas. Vou respeitar o meu e tratar do meu, porque o nosso já é difícil. Porque nós, quando já temos que ir ao profundo, já temos que olhar para as nossas próprias feridas e lidar com aquilo que nós próprios estamos a sentir dentro de nós. E haverá essa senhora, muito provavelmente terá feridas também que tem que ver dentro dela e que muitas vezes estamos a fugir para ir olhar para as dos outros, porque não queremos olhar para as nossas. Aliás, nós estamos na era de ver os outros a viverem, não é? Isso nota-se muito nas redes sociais, que são pessoas que ficam 3 horas deitadas no sofá a ver reels e TikToks e publicações, a ver os outros a viverem e depois não têm resultados nas vidas delas e perguntam porquê. E também tocaste num ponto muito importante que é relativamente às emoções. Eu ainda ontem estava a escrever sobre arrependimento. E eu estava a escrever que hoje em dia eu não tenho arrependimentos, mas já me arrependi de muita coisa. E a única razão pela qual eu hoje em dia não tenho arrependimentos é porque deixou de ter utilidade. Tal e qual como todas as outras emoções. Ou seja, as nossas emoções são para serem vividas intensamente, separadamente, variavelmente, mas ninguém pode viver numa emoção o tempo todo. Ponto acento. Então, tanto a raiva como o amor, todas elas têm uma utilidade e nós temos que lhe dar a devida utilidade, mas tudo o que permanece durante muito tempo acaba por nos afetar. E a questão do ego, o Wendell, há uns dias atrás estava a falar, ele lançou um desafio que era, as pessoas tinham que ir para a rua e tinham que dar dinheiro a um sem-abrigo. E havia lá pessoas a comentar, não posso comprar um pão ou uma sopa. E ele disse, deste isso é a bosta do seu ego, isso é a mania de controlar, tu até estás a querer controlar o que é que o mendigo come ou o que é que o mendigo bebe. Dá a porra do dinheiro. E depois, então por causa de drogas, dás-lhe o dinheiro, o que ele faz com o dinheiro é com ele. Para de tentar controlar até mesmo o mendigo, isso é a bosta do teu ego. Por isso, é muito interessante a questão do ego, porque é exatamente isso, é o controle. É a superioridade e o controle. Por isso, o melhor que nós temos a fazer é cumprir a nossa responsabilidade social, a meu ver, tomarmos as devidas precauções, sabermos que estamos a representar bem o nosso papel, porque esse é um excelente contributo que nós podemos dar. E perceber também que, se estamos constantemente a viver níveis de ansiedade muito elevados, ou estamos constantemente a sentir medo, a nossa vibe, tal e qual como tu dizes, não nos permite sequer contribuir para o mundo. Porque nós vamos estar igualmente afetados. Perfeito. Pois, é aquilo que tu dizes. Eu estou a ler as questões e são realmente entram estão todas à volta disto. E olha uma coisa que me está a vir agora que eu queria te dizer, que é, quando tu procuras a validação do outro, porque a pessoa também quer a validação. Muitas vezes os voluntários fazem isto porque eles querem se sentir validados pela comunidade, mas há aí um trick também por trás, que é, se tu estás à procura da validação do outro é porque tu não te validas todos os dias. Eu todos os dias valido-me e pergunto-me, Dianinha, já deste o teu amor a ti mesma? Já tomaste conta da tua menina que está dentro de ti? Já lhe deste amor? Já lhe deste atenção? Já lhe agradeceste por todas as barreiras que ela deitou abaixo? Já lhe agradeceste por todas as vezes em que ela
a vida puxou para baixo e ela foi lá e levantou, ela foi lá e lutou, ela foi lá e foi uma guerreira. Então, eu valido-me a mim, eu percebi que desde que eu comecei a validar-me a mim, eu comecei a deixar de procurar validação nos outros. Eu antigamente fazia muito para os outros gostarem de mim, a Diana é espetacular, a Diana é maravilhosa, eu adoro estar com a Diana traz uma energia boa, a Diana... Agora não, agora sou eu. Eu não quero saber se os outros pensam, se eu estou a fazer cenas, se eu estou a cantar e os outros estão, olha, parece uma maluquinha. Eu estou bem, está tudo bem, a minha menina quer sair, ela quer se libertar, ela quer cantar e dançar, tu sabes que eu gosto muito de cantar e dançar, então eu vou cantar e dançar e não me interessa, porque eu estou a validá-la, eu estou a deixá-la ser, eu estou a deixá-la expressar aquilo que ela quer expressar. Então, quando eu estou a expressar-me, eu estou a libertar-me, então eu já não tenho necessidade de estar à espera que os outros venham validar-me. Então, muito cuidado, que às vezes as pessoas pensam que estão a ser boazinhas e que eu estou a contribuir, mas elas estão à procura de validação fora que elas não dão a elas mesmas no dia. Porque o ego quer a validação do outro para sentir que está no controle e na segurança. Sem dúvida alguma. E eu acho que é um risco enorme. Eu sei por experiência, porque eu já fiz exatamente isso que tu estás a dizer. Também. É uma vida muito arriscada depender do feedback dos outros. E a energia que tu gastas, porque tu gastas muita energia, depois ficas exausto e as pessoas dizem, estou cansado, já tive para os filhos, para o marido, para os amigos, para o hospital, para isto, para aquilo, para ajudar as pessoas, e depois estão sempre na energia da reclamação e da exaustão. Porquê? Porque elas estão no ego, na validação, na procura de segurança, controle e validação. Enquanto se tu fores na tua essência e não queres saber, e agora vou tomar conta de mim. Ok, tomei conta de mim, validei-me, dei-me amor, tirei tempo para mim, fui para a natureza, fiz exercício físico, fiz a meditação, porque muita gente está sempre a fazer isto pelos outros e depois não faz sequer uma única destas coisas por elas. Não é? Hidratei-me, bebi água, fiz o que tinha que fazer. Percebes que é... a pessoa quer se sentir amada, quer se sentir segura, quer se sentir validada, mas não faz isto ela por ela. Ou seja, a energia de ir buscar fora é muito superior, gastas muito mais energia a ir buscar isto fora do que fazeres diretamente contigo, que é só ter a mão no coração e dar-te isto a ti mesmo. Porque quando é para os outros, tu tens que descobrir o que é que cada um gosta, não é? E tens que te moldar e transformar para cada um deles. E muitas das vezes, essa transformação que tu fazes é incongruente com a tua essência. E tu só estás a tentar ser o que tu achas que a outra pessoa quer que tu sejas. E é um desgaste enorme. Eu costumo dizer que se eu fosse um animal, eu seria um camaleão. Simplesmente pela habilidade que o camaleão tem de mudar de cor. E eu gosto de sentir que sou capaz de me adaptar em diferentes contextos, mas sou sempre um camaleão. E há muitas pessoas que estão sempre a trocar de animal. São duas coisas completamente diferentes. E consoante a pessoa com quem estão a conversar, mudam por completo. E é um desgaste e tu nunca sentes sequer que estás a ser fiel a ti mesma. Ponto assim. Absolutamente. Estás a trair-te. E se te estás a trair, mais dia menos dia, o teu eu vai-te dizer, olha, desculpa lá, mas tiveste-me a trair, também vou ficar assim, não me apetece fazer nada, fico mole. Depois as pessoas dizem, não tenho energia, Diana, como é que tens tanta energia, estou mole? Então estás sempre a trair, a tua essência vai dizer, olha, também não me apetece fazer nada, deixa-me ficar assim. E depois as pessoas entram naquela coisa de, não tenho energia, não tenho motivação, sinto-me exausto. Então, se não estiveste ali a alimentar a tua bateria, que é o teu coração, a tua mente e pôres as coisas a realmente a validar-te a ti mesmo, claro que mais dia menos dia isto vai-se mostrar, vai repercutir aquilo que tu tiveste a dar todos estes anos, que foi o que eu percebi, que eu durante anos puxei pela Diana, ela dava-me tudo. Eu tinha que resolver problemas, ela ia lá. E depois cheguei a uma fase em que ela disse, já chega. Já chega porque tu estás sempre a puxar de mim e não me dás. Porquê é que nós ajudamos outras pessoas? Porque nós sabemos, quando eu digo ajudar, pode ser dar um presente, um elogio, levar a jantar fora, ir ao cinema, o que quer que seja. Nós temos estes cuidados para com os outros porque nós sabemos que os vai ajudar a sentirem-se melhores. Ora, se isto é verdade para com os outros, também é verdade para connosco. E nós não podemos esperar que as outras pessoas nos validem, ou nos dêem o reconhecimento, ou nos elogiem, para nós nos sentirmos bem. Claro que se as pessoas fizerem isso é um extra, mas nunca deverá ser a base. Eu tive desde as 9 da manhã até às 5 da tarde a escrever praticamente sem parar, só mesmo para ir à casa de banho e comer. Decidi, vou sair, vou até à praia, vou ter este pedacinho para mim, para arejar, para espairecer, para ter uma quebra de estado, e porque sabe bem ver o pôr do sol.
eu não esperei que ninguém me mandasse mensagem dizer: queres ir ver o pôr do sol? Eu sei fazer isso também por conta própria e sei que é importante eu fazer isso aí por mim. E Contigo. principalmente nesta altura as pessoas deveriam dar muita atenção a elas mesmas por eu ponho os outros em primeiro lugar. Se tu estás em más condições e estás a sentir-te mal, e se estás a pôr os outros em primeiro lugar, também estás a ser um risco para eles. Ponto assim. Completamente. Se tu estás desgastado emocionalmente, se tu estás cansada, se estás magoada, se estás triste e continuas a colocar os outros em primeiro lugar e vais nesse estado ajudar os outros, tu estás a colocá-los em risco também. Por isso as pessoas têm mesmo que perceber esta ideia, que parece um clichê, e o problema dos clichês é que, por serem repetitivos, perdem muito do seu poder, que é, primeiro eu tenho que estar bem. E isto é verdade. E o Salvador é o maior agressor de todos. Isto está a mudar a vida de todas as pessoas que estão comigo, porque os meus alunos, desde que perceberam isto, perceberam: ok, agora vou parar de salvar, acabou. Eu não tenho que salvar ninguém, não tenho que fazer. Eu quando vou salvar o outro, eu vou agredi-lo. Eu estou a agredi-lo. Então eu tenho que parar de fazer isto. O Salvador é agressor. E o agressor faz com que a outra pessoa se sinta vítima, sem se aperceber. E não faz com que ela tenha que lutar por ela. Isto é tipo um conselho para vocês levarem para o resto da vossa vida. Sempre que aparecer uma situação que vocês estão a ver que estão a fazer o papel de salvador, parem e digam: eu não quero ser este agressor. E a verdade é essa, ok, nós podemos ajudar, mas não é salvar, é completamente diferente, percebe? Sim. Nem ficar com medo, nem ficar com medo pelo outro, deixá-lo ter os desafios, deixá-lo bater no fundo do poço, deixá-lo aprender a subir e sentir-se glorioso porque subiu. Sim. Sabes, tu deves lidar com isto aqui também em terapia, que é, de alguma maneira, algumas pessoas esperam que tu tenhas um pozinho para limpim-pim, que faça a magia e que a pessoa de repente tenha os problemas todos resolvidos. Eu acho que muita gente não entende que a nossa profissão não é mudar o outro. A nossa profissão é oferecer estratégias e pontos de vista e criar o contexto para a pessoa desenvolver insights, mas é 100% responsabilidade da pessoa aplicar essas ferramentas. A mudança tem de ser realizada por ela. Não pode ser realizada por nós. Nunca. Quantos relacionamentos nós vemos que a pessoa apaixona-se por alguém, tal e qual como ela é, e passado algum tempo começa a querer mudar essa pessoa. Começa a querer ajustar essa pessoa, a dizer: tu deverias ser um bocadinho mais assim, tu deverias ser um bocadinho mais acolá, e passado 2 anos dizem: eu sinto que já não te conheço. Obviamente, não é? Tiveste a transformar a pessoa toda. E por isso é muito importante nós vivermos na nossa essência, contribuirmos da melhor maneira que nós conseguirmos, mas a mudança deve vir de nós. Podemos ter ajudas de pessoas que nos dão conselhos. Às vezes nem sequer é um terapeuta. A pessoa pode estar a assistir uma série, ver uma frase que de repente dá um clique, mas cabe à pessoa aplicar. Portanto, nem eu, nem tu, nem nenhum terapeuta salva ninguém, nem nós mudamos ninguém. A única coisa que nós fazemos é: estão aqui as ferramentas, mas vais ter que ser tu. Exatamente. E podemos inspirar, motivar, Sim. atenção, e até podemos ajudá-los a ter os insights, não é? Mas a pessoa é que tem que fazer o trabalho depois, porque sabes qual é a mudança? Sabes quando é que a mudança acontece? Quando a pessoa tem a coragem de ter a conversa difícil, a coragem de fazer aquilo que tem que ser feito, a coragem de deixar um trabalho das 9 às 5 para se lançar, a coragem de dizer assim: eu sou capaz, eu vou fazer isto, eu vou entrar neste projeto, eu vou até ao fim. Para mim, eu vou-te dizer tudo, ok, a consistência, a persistência, a dedicação, mas a coragem é o ponto-chave. Porque tu tens que ter coragem de fazer aquilo que tem de ser. Tu podes levar a maior terapia do mundo, os melhores cursos do mundo. Quantas pessoas têm mestrados e não sei o quê, e depois não têm a coragem de fazer aquilo que tem que ser feito. Sem coragem não há resultado. Porque sem coragem não há o passo de tu dizes assim: ok, eu estou pronto para isto. Né? Eu estou pronto para fazer isto. Então a coragem é, sem dúvida, para mim, é aquilo que eu tenho visto, a mudança. A mudança acontece quando as pessoas têm a coragem. Sabes que para mim foi principalmente, coragem sem dúvida também, mas para mim foi principalmente o fator fartura. Sabes que eu às vezes pergunto-me quanto é que as pessoas têm que sofrer para perceber que é horrível. Não é sentirem dor, isso todos nós sentimos, é sofrer, que é uma escolha nossa nós sofrermos. E para mim foi o ponto de fartura, porque eu estava fartinho, cansadinho de sofrer. Pá, e quando tu atinges este ponto e tu estás cansada disso e tu entendes, isto claramente não é aquilo que eu quero para mim, há anos que eu estou nisto e nada muda, por isso a minha estratégia não está a funcionar de todo, então eu cansei-me de sofrer e depois, se eu preciso,
coragem. E um dos discursos internos que eu tenho sempre comigo e que por vezes tento transmitir às outras pessoas é sempre que as pessoas me dizem que tudo bem, Daniel, falar é fácil, mas fazer é mais difícil. As pessoas têm que entender que eu não estou a dar uma hipótese fácil. Esta ideia do facilitismo tem que acabar. Para tu atingires boas e grandes mudanças e altos patamares na tua vida, não vai ser através do facilitismo, com certeza. Mas eu acho que uma das coisas que as pessoas não têm consciência é que, embora a sugestão que eu esteja a apresentar seja difícil, a situação em que elas estão a viver também o é. Então, às vezes, as pessoas dizem: eu preciso de coragem para fazer isso. E eu digo: é preciso coragem para estar a viver dessa maneira. Por isso, claramente, coragem não falta. As pessoas é que aplicam o recurso no lado errado da situação. Sim. Há uma frase que eu costumo dizer que é: as pessoas que fazem aquilo que é difícil têm vidas fáceis, as pessoas que fazem aquilo que é fácil têm vidas difíceis. Então nós temos que ter coragem para fazer aquilo que é difícil para depois a nossa vida ser fácil. Exatamente. Pronta para a próxima? Vamos lá. Tenho muito medo. A Ângela pergunta, não, coloca... faz esta partilha. Tenho muito medo do que poderá vir pós o Covid nas nossas vidas. O futuro dos meus filhos, a economia. Confesso que tenho mais ansiedade, durmo poucas horas, tento ouvir música, ler, passar o tempo e não pensar no futuro. Pronto, já está a começar a estar no bom caminho. Se tenta ouvir música, que é uma arte maravilhosa para nos fazer mudar de vibe, ler também. Mais importante é perceber, aqui novamente, entra o síndrome da salvadora dos filhos, porque normalmente a mãe e o pai acham que são os salvadores dos filhos e não são. Os filhos têm que fazer... Aliás, há uma mentora minha que diz que nós só somos o meio de transporte dos filhos para este mundo. Mais nada. A única coisa que nós só somos é um meio de transporte. Nós temos que deixá-los ser. Não têm que ter medo pelos filhos. Os filhos têm que viver o que têm que viver. Eles vieram para viver determinadas experiências para crescerem. Não há medo nenhum. O medo é uma ilusão. Ok? O medo é uma ilusão criada por nós. Então vocês têm que parar de acreditar no medo. Quando vem o medo, tu dizes blá, 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 isso é um código, isso não é verdadeiro, isso não é real. O que é que eu quero, o que é que eu estou a fazer hoje para me levar ao meu destino e ao rumo dos meus sonhos? Em que é que este medo me ajuda a chegar aos meus sonhos? Zero. Então, não é verdadeiro, vou estar comigo. Se eu estou com medo, tenho que perceber porque é que eu estou com medo, quais são as feridas que estão aqui por trás deste medo. Será que é o medo de não me sentir reconhecida, considerada, amada? Será que é o medo sei lá, de não ter quem me proteja, de não ter quem me proteja? Por exemplo, o síndrome do o Salvador normalmente nunca tem quem o proteja. Porque Sim. Ele é que acha que protege toda a gente. Então, depois fica sempre a fazer tudo para se sentir protegido numa ilusão que não é verdadeira. Então, esta pessoa que tem medo pelos filhos, se calhar é ela que os protege e depois fica com medo porque nunca tem proteção. E lá está, este medo é tão ilusório que esta pessoa só tem que dizer: ok, o que tiver que acontecer, vai acontecer. O medo não interessa, eu vou continuar a ler os meus livros, eu vou continuar a ouvir a minha música, eu vou continuar a não entrar na vibe da negatividade, não entrar na parte em que eu sinto esses medos, que alimentam esses medos. Outra coisa que nós temos que fazer é: o que é que está a alimentar o meu medo neste momento? Toca a eliminar tudo o que está a alimentar o meu medo. Eu não ligo a televisão, porque se eu ligasse a televisão ia ficar em pânico. Então, eu não vou fazer nada que alimente o meu medo. Por exemplo, ainda no outro dia eu estava com várias pessoas da família e veio uma pessoa da família: ai, aconteceu isto, não é? Eu, onde é que está a Diana? Desapareceu. Não há Diana. Onde há a vibe que se alimenta ao medo, não existe a Diana. Então, eu agora, sempre que vejo alguém que está a tentar alimentar medo, desapareço logo. Que é assim, eu não vou alimentar o medo em mim porque eu não quero, não é isso que me vai trazer a realização dos meus sonhos. Não é isso que me vai trazer harmonia, não é isso que me vai trazer plenitude, não é isso que me vai trazer concretização. Portanto, tudo aquilo que vem à minha vida que não me traz isto, eu saio fora. Eu nem discuto, eu nem argumento. Eu simplesmente saio, porque eu não quero estar nessa vibe. E eu escolho. Nós viemos, seres humanos, com a capacidade de escolha. E eu escolho o que é que eu deixo entrar ou não na minha mente e no meu coração e nas minhas emoções. Olha, eu concordo absolutamente contigo. É realmente uma escolha e acho que nós não damos valor a esta liberdade que nós temos. Até há muito poucos anos atrás, a nossa liberdade era extremamente condicionada e a maior parte das ações que nós tomávamos nem sequer eram decididas por nós. Não é? Os homens tinham que ir para a guerra, as mulheres nem sequer votar podiam. E nós hoje em dia temos toda esta liberdade e não lhe damos o devido valor. E eu, olhando aqui para este comentário, eu sinto que muitos pais vivem a vida deles como se estivessem a apanhar limões
com as mãos, não é? Vivem por baixo do limoeiro, sendo que o limoeiro são os filhos e, naturalmente, os limões têm que cair. Okay? Só que estes pais andam de um lado para o outro a tentar apanhar os limões todos e de repente os limões caem e não conseguem suportar tudo e os próprios pais têm que entender que eles são uma árvore independente e que não têm que estar ali a apanhar os limões todos. Porque esta ideia que nós temos de evitar que os nossos filhos passem por desconforto ou por dor, achando que os estamos a proteger, é na verdade das piores ações e que condena os filhos, porque eles não desenvolvem a bagagem e é aquilo que tu estás a falar, a nível de preocupação, faz sentido tê-la, até pode fazer, mas quando? Se a situação estiver a acontecer, quando a situação estiver a acontecer, e se for justificável, ou se essa preocupação te ajudar de alguma maneira a encontrar uma solução. Agora, viver na preocupação antecipadamente por cenários que somos nós a criar na nossa cabeça, então as pessoas têm que entender que o problema não é aquilo que pode vir a acontecer, é o cenário que a própria pessoa está a criar. É o criador. Exatamente, exatamente. Portanto, nós criamos estes cenários horríveis, não é? E temos medo deles. Exatamente, porque nada tem a ver com a realidade. Somos nós os autores de muita da desgraça que nós sentimos. Opa. E como somos os criadores, mais depressa ainda acreditamos que é verdade. E por isso é que nós os alimentamos, percebes? Então esse é um problema. É que tu crias, acreditas, desenvolves e ficas preso nele. E é isto. E as pessoas depois dizem, é realidade. Não, isso não é realidade. A realidade é aquilo que tu escolhes acreditar. Mais nada. A realidade é só aquilo que tu escolhes acreditar. E por isso é que eu adoro o Matrix, porque eles falam muito sobre isto. O Matrix é brutal. Eu tenho encontrado, aliás, eu tenho visto certos filmes que vi quando era miúdo, não é? Que na altura tinham não tinhas esta consciência. Opa, esquece. O Inception então é um filme que eu já vi dezenas de vezes. E vê-lo hoje em dia é totalmente diferente. Sabes que eu já tive a ideia de tentar mesmo criar um Inception, ver se era possível criar uma realidade alternada tão profunda ao ponto da pessoa não ter... Temos de ter uma conversa sobre isso. Temos de ter uma conversa sobre isso, que eu acredito profundamente em muita coisa. Sabes que eu sou fora da box. Ok. O meu maior receio é, sem dúvida, a crise que estamos a atravessar devido ao Covid, pois há muitos jovens sem trabalho e eu tenho um neto que não trabalha já desde março deste ano. Espetáculos. E tantos jovens que estão a passar pelo mesmo também noutras áreas, estou mesmo assustada com isto. Isto é claramente mais um exemplo de alguém que nem sequer está a sofrer tanto por ela, mas pelos outros. Dá-me, Diana. Eu acho que basicamente está tudo aqui. Mais uma vez, as 3 coisas que o ego procura. Controlo, segurança. Isto é fundamental para vocês perceberem as vossas ações. Sempre que vocês estão a tentar controlar a vida do outro, vocês estão no ego. E quando nós queremos viver uma vida real, isto é a única coisa que é real, nós temos que estar na nossa essência verdadeira. Então, nós temos que eliminar o controle, a segurança e a validação. Essa pessoa, em todo esse discurso, eu vejo controlo, ego e validação. Controlo, validação e segurança, procura de segurança. Isto não existe. Isto é que é ilusório. Então, o medo vem também deste controle, deste ego, desta parte em que nós estamos a querer viver na segurança falsa, que não é nada é seguro. A coisa mais segura que há à face da Terra é tu te conectares com a tua verdadeira essência e vives o teu dia-a-dia por cada dia. E fazeres o melhor que tu podes cada dia. Isto é a única coisa que é segura na nossa vida. Nada é seguro na nossa vida. Tanto que nós estamos sempre a receber sinais do universo em que nada é seguro. Então, se nós não temos poder de controlar rigorosamente nada disto, a única coisa que nós temos que fazer é sair da vibe negativa, onde estas coisas negativas acontecem. Aqui sim, aqui está o game changer, que é, eu não vou estar nessa vibração porque eu estou na vibração. Eu, Diana, não tenho medo dessas coisas porque eu estou numa vibração em que tudo me acontece de bem, em que eu encontro pessoas maravilhosas na minha vida, eu encontro circunstâncias maravilhosas na minha vida porque eu estou nessa vibração. Então, qual é a minha função como Diana? É tomar conta de mim, fazer por mim, para estar no meu auge e dar o melhor de mim a toda a gente. Mas, neste percurso em que eu tomo conta de mim, aceitar que tudo o que acontece, acontece por um motivo. E se me acontecer alguma coisa, eu tenho que aceitá-la. Ela serve para eu aprender. E naquilo que me acontece, eu tenho que perguntar qual é a aprendizagem que eu tenho que tirar daqui? Como é que eu vou crescer e evoluir com esta aprendizagem? E ponto. Porque é aqui que as pessoas... Tipo, eu acho que a tranquilidade que veio ao meu coração quando eu aprendi a aceitar... Não é? Por exemplo, o ano passado eu perdi um dos grandes amores da minha vida, que foi o Loki.
E foi um baque. Foi de um dia para o outro, foi assim, tipo, fiquei sem chão, fiquei sem nada, fiquei tipo, pum. Tipo, foi como, sei lá, como se o meu mundo morresse naquele momento. Foi como se eu morresse com ele. Tipo, foi assim uma morte outra vez para um novo renascer. Todos os dias a seguir a este acontecimento eu pensei, meu Deus, trouxe-me esta aprendizagem, trouxe-me esta. E eu só dizia, este cão foi um mestre, este cão foi um mestre, ele foi um mestre, ele foi um mestre nisto. E eu comecei, se calhar, a valorizar muito mais aquilo que eu não tinha valorizado antes. Então eu aprendi muita coisa. Para além disso, é como se tu chegasses a um ponto em que dizes assim, ok, eu não posso controlar, eu tenho que aceitar, por mais que me doa, por mais que me magoe. Isto fez-me olhar para o meu passado, fez-me olhar para as minhas feridas. O que é que o Loki preenchia? O Loki preenchia as minhas feridas porque ele era aquela pessoa que estava ali sempre alegre, sempre feliz, validava-me, dava-me amor incondicional. Eu nunca tive ninguém que me desse amor incondicional, porque o que é que acontece com o amor? Quando a outra pessoa remove amor, nós temos a tendência de remover amor. O amor incondicional é quando a outra pessoa remove amor e nós continuamos a dar-lhe amor. Estás a ver? Isso é que é amor incondicional. É as outras pessoas removem amor, tratam-te mal e tu continuas a dar amor. E a outra pessoa não te dá atenção e tu continuas a dar atenção. E a outra pessoa não te dá dedicação e tu continuas a dar dedicação. E os animais são assim. Então era isso que eu estava sempre à procura no Loki. Estás a perceber? Então eu percebi. Se eu estava à procura do meu cão é porque eu não estava a dar a mim mesma. Sim. Se precisas de encontrar externamente, sim. E o que é que eu aprendi? Grande aprendizagem da minha vida. Eu tenho que me amar incondicionalmente a mim primeiro para encontrar alguém que me ame incondicionalmente também. E a verdade é que quando nós fazemos este trabalho de nos darmos amor, nós tornamos-nos pessoas muito melhores. Nós tornamos-nos pessoas que todas as pessoas querem estar perto. Porque quando tu estás na energia do amor, as pessoas que estão na energia do amor vêm-te. Quando tu não estás, não. Então é tudo isto que as pessoas podem fazer no dia-a-dia, é aumentar a vibração e sair da vibração negativa. Que é isto que essas pessoas estão. Eu às vezes lanço o desafio às pessoas que é o seguinte: se de repente no mundo todas as pessoas que existissem fossem nada mais, nada menos do que um clone teu, estarias bem acompanhada ou mal acompanhada? Terias vontade de viver neste mundo ou de sair daqui para fora? E normalmente a resposta não costuma ser muito boa. Mas sabes que sempre que eu lanço esta filosofia de que devemos lidar com o mundo como ele é e não da maneira que nós gostaríamos que ele fosse, 90% das pessoas compreendem aquilo que eu estou a querer dizer. Mas as 10% que não compreendem julgam que aquilo que eu estou a dizer é que então não há nada que tu possas fazer e não deves tentar mudar nada e vamos aceitar as coisas como elas são. Quando eu digo aceitar, significa apenas reconhecer que esta é a realidade. Ponto assente. Não significa compactuar, não significa gostar, não significa admirar, significa apenas aceitar, reconhecer. Esta é a realidade. Porque se nós queremos mudar alguma coisa no mundo, nós temos que partir da verdade como base. Nós não podemos partir de ilusão. Ou seja, na minha visão, não é? Na minha visão, eu olho para o meu quintal e eu acho que o mundo seria mais justo se no meu quintal não existissem ervas daninhas. Eu agora tenho duas decisões a tomar. Ou eu lido com o mundo tal e qual como ele é e vou e arranco a porra das ervas daninhas porque elas existem e estão lá, ou então eu finjo que elas não existem e elas acabam por me dar cabo das árvores. Por isso, aceitar a realidade e aceitar que não temos controle não significa obrigatoriamente que nós não possamos fazer nada. Significa apenas que se nós queremos, de alguma maneira, ter um impacto positivo para transformar, para incentivar a mudança para o lado bom da força, então primeiro temos que aceitar a verdade tal e qual como ela é. Não podemos pôr os nossos óculos dos desejos à frente como nós gostaríamos que o mundo fosse e agir como se assim o fosse. A meu ver, nem sequer deveria existir gravidade no mundo. Claro, então vamos todos começarmos a atirar-nos, não é porque nós achamos que o mundo deveria ser assim. A realidade é como é. E eu também aproveitei neste momento para esclarecer isso aí. Vamos lá mais Sim, uma. tocaste aí num ponto muito importante, que são as ervas daninhas, que são as nossas feridas. E as pessoas estão sempre a fugir. É o fugir, a fuga. Nós temos que parar de fugir de nós mesmos. Porque as pessoas, quando estão focadas nas notícias, no Covid, no externo, não estão focadas nelas. E isso é fuga de ti mesmo. Enquanto estiveres a fugir de ti, também não vais conseguir trazer para ti. Porque se tu estás a fugir de ti, como é que tu vais te sentir maravilhosamente bem? Estás a fugir,
Tipo, não é possível, não existe plenitude se tu estás, não existe congruência se tu estás a fugir de ti e depois queres estar bem. Tu estás a fugir de ver aquilo que tens que ver, de fazer aquilo que tens... E essas ervas daninhas, enquanto elas não saírem, elas vão estar a destruir todo o teu mundo. Por isso, o segredo é mesmo esse. Tocaste num ponto impecável, que é, tens que ir fazer o trabalho interno e tens que ir remover as ervas daninhas e depois esses medos, já não vais estar focado nessas coisas fora, percebes? Porque isso é uma fuga. As pessoas têm que perceber, quando estão a ver as notícias, constantemente estão em fuga delas mesmas. É verdade, não estão a lidar com a realidade, porque nem sequer tiram esse tempo para elas. A minha avó, todos os dias, todo o santo dia, ia para a horta arrancar a mínima erva daninha que encontrasse no terreno. E, verdade seja dita, quando nós olhávamos para o terreno, não é? Estava tudo muito bem tratado. Existiam apenas as árvores, as plantas e as flores e nem uma única erva daninha. Mas isso só acontecia porque ela ia lá todos os dias reconhecer o que é que está mal e retirar isso do terreno dela. Hoje em dia, que ela já não está viva, bem, nós olhamos para a horta e não tem o mesmo aspecto. Obviamente que se eu chego à horta, eu não vou fingir que essas ervas não existem, elas estão lá. E por isso, para eu cuidar do quintal, eu tenho que ir arrancá-las. Isto tanto é verdade, isto tanto é um exemplo real como é uma metáfora, uma analogia da nossa vida. Nós todos os dias temos que cuidar um bocadinho de nós e perceber que existem ervas daninhas, porque todos nós somos seres humanos e é inevitável. Ponto assente. Brutal, cuidar do teu quintal. É Interno. verdade. Ora bem. Top, top, top. Vamos a esta. Sabes que já passou mais de uma hora? Isto o tempo passa. Oh my God. Oh my God. Medo, aqui a Inês partilha. Medo que seja mais um ano, e coloca entre aspas, perdido, com restrições por causa do Covid. De continuar a viver entre trabalho e casa, sem socializar, sem poder viajar ou ter experiências novas e que o meu trabalho se torne monótono por todas as partes mais espontâneas que tem requerem interações. Não quero que seja mais um ano que passa só por mim. Deixa-me só já dizer isto aqui. Muitas vezes, quando as pessoas desabafam comigo acerca de como é que se sentem durante esta pandemia, eu tento chamar a atenção das pessoas que elas têm que ter muito cuidado, porque é o seguinte, se elas não cuidam delas durante este período de tempo, pela altura que o Covid tiver acabado, teremos a liberdade, elas não vão querer sair porque o problema estará nelas. Porque nós já tínhamos pessoas que, ainda antes de existir a pandemia, que por estarem mal emocionalmente já não saíam de casa, já não socializavam, não tinham experiências novas e muito menos viagens. E a grande verdade é que isto aqui vai acabar. Eu não sei exatamente quando, tu não sabes, ninguém sabe, mas isto vai acabar e, a nível de avanços, parece que já estamos muito mais próximos do que aquilo que estávamos, obviamente, há 8 meses atrás. Mas isto vai acabar. E a pergunta que eu faço às pessoas é, quando isto acabar, como é que você quer estar? Emocionalmente, como é que você quer estar? O quanto é que você evoluiu? Eu lembro-me de estar a conversar com uma cliente minha há uns dias atrás e ela sente-se motivada e ansiedade e gostava de aprender inglês. E eu perguntei-lhe se, quando esta pandemia terminar, ela gostava de viajar. Ela disse que sim. E que gostava de viajar para países onde se fala inglês. E eu senti que, então, esta é a altura perfeita para desenvolver essa competência, para quando, de repente, tenha acesso à liberdade de novo, já saiba falar inglês. Não é começar a aprender nessa altura. Por isso, nós estamos condicionados em muitos aspectos, não há dúvida disso, mas temos uma liberdade muito grande noutros. Pelo menos é isto que eu sinto. Aliás, achaste o teu ano 2020 perdido? Eu achei o meu ano 2020 super encontrado. Digam-me aqui se vocês acharam perdido. Eu não achei perdido. Portanto, isso já é uma realidade que essa senhora está a criar. Não é verdade. O ano 2020 não foi um ano perdido. Pelo contrário, foi um ano de muita evolução, de muito crescimento interno. Por exemplo, eu nunca vi os meus alunos a tratarem tão bem deles como este ano. Nunca. Eu senti que as pessoas criaram uma necessidade de olharem mais para dentro, de dizerem, ok, esta pandemia entrou, então nós agora temos que olhar mais para aquilo que estamos a sentir, porque nós estávamos tão em piloto automático, as nossas ligações neuronais sempre que tiveram que ter um baque e dizer assim, ok, temos que abrandar. Por isso é que eu também te digo que uma das coisas que eu sinto que foi o Covid foi um abrandamento do universo no que diz respeito ao ambiente, no que diz respeito a tudo. Então, ok, todas as pessoas que eu tenho estado a trabalhar dizem-me que foi um ano de grande aprendizagem. Portanto, não foi um ano perdido, foi um ano de grande aprendizagem.
tudo aqui, as palavras também são energia. Muito cuidado, que as pessoas também têm que perceber que ao dizerem foi um ano perdido, já estão a manifestar uma coisa que não é verdade. Porque não foi um ano perdido, foi um ano de muita aprendizagem. E há aqui um discurso muito interessante que é, nós percebemos nesta mesma mensagem que existem critérios do que é que faz com que vale a pena ou não. Ou seja, na percepção da Inês, um ano não perdido é um ano onde se pode viajar, socializar, ter experiências novas e que o trabalho não seja monótono. E quando estes são os teus critérios e a realidade não tem a possibilidade de corresponder aos teus critérios, tu vais sofrer inevitavelmente. Porque tecnicamente aquilo que tu estás a dizer é, para eu sentir que vale a pena, eu tenho que ter isto, isto, isto e aquilo. Ok, perfeito. Mas o mundo, o universo neste momento pode dar-te isso? Existe essa possibilidade? Existem essas oportunidades? Se a resposta for não, então o pior que tu tens a fazer é continuares a tentar materializar uma coisa que não pode ser materializada. Então, de novo, aceitar a realidade. Dentro desta, que agora é a minha bolha, dentro de todos estes condicionamentos, dentro de todas estas coisas que eu agora não posso fazer, o que é que eu posso fazer? Em que é que eu posso aproveitar? O que é que eu posso desenvolver? Em que áreas é que eu posso evoluir? E de repente a vida ganha um novo significado. Lembras-te daquela história que o Anthony Robbins conta acerca do Armstrong, em que ele define antecipadamente que só será feliz no dia em que pisar a Lua. 15 anos de treino, sem ser feliz, porque ele decidiu que só seria feliz quando pisasse a Lua. Foi, pisou a Lua, chegou cá abaixo, apertou a mão do presidente e entrou em depressão. Porque é aquilo que ele diz. Quando tu dizes que para ser feliz tens que pisar a Lua, daquilo, esquece. Tudo à tua volta está-te a escapar completamente. Aí está ela. Completamente. Vamos a mais só uma coisa. Sim. Só uma coisa para terminar muito importante, que é a liberdade está na tua mente. Nós seres humanos temos uma coisa que se chama imaginação. Tu não tens noção do quanto eu viajo na minha mente. Então, é muito importante as pessoas perceberem que nós também conseguimos viajar na mente. Nós precisamos de aprender a sentir, aprender a estar conectados connosco, a imaginar. Tipo, é tão incrível. Hoje em dia tu podes experienciar outras coisas que também te trazem prazer, como as viagens. Por exemplo, eu sou obcecada... Eu fui auxiliar de bordo durante 10 anos. Eu não conheço ninguém que seja tão obcecado em viajar como eu. Eu, no ano 2020, não viajei a não ser de carro. Eu não viajei de avião. Eu decidi não fazer viagens porque eu podia ter que ficar presa em algum lado e eu tinha que voltar. Então eu preferi não fazê-lo. E fui igualmente muito feliz porque eu fiz outras coisas. Eu aproveitei mais os meus amigos cá. Eu fui jantar muitas vezes com eles. Eu interagi, que era uma coisa que eu não fazia tanto, mais com a minha família. Ou seja, há outras coisas que nos trazem felicidade. Nós só temos que mudar o conceito de liberdade na nossa mente. A mente é que nos aprisiona. Não são as circunstâncias, é a mente. Então... a mente é que tem que ser livre, percebes? Então mudar os conceitos. Claro que estou desejosa que isto acabe para a gente ir viajar, obviamente, mas também temos que ter a sabedoria da paciência, do saber esperar e do saber aproveitar o momento com aquilo que temos. Olha, tu agora com esse discurso fizeste-me recordar de... Há um exercício que eu faço com todas as minhas turmas de hipnose. É uma coisa muito subliminar, mas que prova um ponto muito importante, que é, a determinada altura, eu digo-lhes o seguinte: vou-vos pedir que todos vocês se sentem numa posição que seja confortável para vocês. E tu vês 100 pessoas, em que algumas delas encostam-se à cadeira, outras esticam as pernas, outras permanecem exatamente iguais, outras cruzam as pernas, e eu digo-lhes: aquilo que eu vos pedi foi para que cada um de vocês encontrasse uma posição que fosse confortável. E cada um de vocês, dentro daquela que é a vossa realidade, dentro daquela que é a conotação que vocês atribuem à palavra conforto, moldaram-se. E isto é importante porque as pessoas têm que perceber que, além de ser subjetivo, somos nós que decidimos quais são os critérios necessários para atingir um determinado resultado. Então, é muito importante as pessoas fazerem esta viagem interna e perceber os critérios que eu estou a exigir para ser feliz, ou para me sentir livre, ou para sentir que estou em crescimento. Dá para acedê-los neste preciso momento ou não? E eu acho que a minha vida se tornou muito mais fácil, mas muito mais fácil, a partir do momento em que, para eu ser feliz, deixou de ter a ver com outros, ou com momentos específicos, ou com viagens, ou com o que quer que seja, e passou a ser relativamente à minha identidade. Em eu certificar-me que todos os dias
estou bem comigo e que faço o que estiver ao meu alcance para melhorar um bocadinho mais. É um simples compromisso que eu tenho comigo próprio. Este é o meu critério para eu me sentir feliz. Então, mesmo quando eu não tenho acesso à parte social, ou se não posso viajar, ou se não posso estar com amigos, ou se não posso isto ou aquilo, eu continuo bem, porque a única coisa que eu preciso é estar comigo o tempo todo, porque eu vou comigo para todo o lado. Então, é muito interessante as pessoas perceberem, ok, isto faz-me sentir bem, mas quais são os critérios? Dá para cumpri-los ou não dá para cumpri-los? Exatamente. Ora, vamos a esta, que é, além de ser extremamente interessante, que é para depois até falarmos naqueles 3 aspectos que nós mencionámos. Tem alguns projetos que pretende iniciar, desenvolver em 2021, mas tem sempre imensas dificuldades em gerir prioridades e também gerir o tempo, o que me dificulta o foco. Eu adoro isto aqui porque eu durante os próximos 2 meses vou só andar a falar sobre foco, motivação e produtividade. Mas vamos a isso, Diana. Diz-me, lê outra vez, é que eu não percebi bem a questão da pessoa. Tem alguns projetos que pretende iniciar e desenvolver em 2021, mas tem sempre imensas dificuldades em gerir prioridades e também gerir o tempo, o que me dificulta o foco. Ok, brutal, amo isto, adoro. Então, primeira coisa, o que é que eu faço? Sempre. Quando eu estou a ficar overwhelmed, sobrecarregada, né? Overwhelmed é quando nós estamos sobrecarregados, quando nós temos... O ser humano tem tendência para querer fazer muita coisa, não é? Neste momento, o mundo é tão cheio de coisas que tu podes fazer que a maior parte dos seres humanos entram no síndrome de querer fazer tudo. Então, pegar numa... E é a coisa mais simples à face da Terra, é pegar numa folha branca e escrever o que é que eu tenho para fazer. Tudo o que eu tenho para fazer. E importante, tudo o que eu estou a procrastinar. Porque nós temos tendência a fugir também ao sucesso, a sabotar o sucesso, a sabotar tudo por medo do fracasso. Então, escrever numa folha branca tudo o que eu tenho para fazer. De um lado. Do outro lado o que é mais urgente e importante. O que é mais desta lista, o que é mais urgente e importante. Top. Segundo, o que é menos urgente, mas importante. Ok? Passa para a seguir. Depois, o terceiro passo sempre é o que é que não é importante nem urgente. E isso fica para depois. O que é que vamos fazer ao que é que não é importante nem urgente? Tentar delegar. Ok, eu não consigo fazer, o que é que eu posso delegar? O que é que eu posso delegar destas coisas? Porque é muito importante, nós também percebemos, quando queremos fazer tudo, uma das coisas que eu percebi na minha vida foi que eu queria fazer tudo e tinha dificuldade em delegar. Sim. Quando eu comecei a delegar, a acreditar no outro. Por exemplo, há certas coisas que eu não gosto de fazer em casa, na limpeza da casa, então eu delego. Porque eu sei que aquele tempo que eu vou estar a limpar a casa, eu vou estar a perder tempo que eu posso estar a fazer outra coisa. Então eu delego. Outras coisas, seja o que for, de lavandaria, de coisas que tu tens para fazer, da equipa, de posts, etc. Tudo o que eu sei que não gosto de fazer também, por exemplo, o que é que eu realmente gosto de fazer daqui? O que eu não gosto de fazer, eu tenho que, das duas uma, ou fazer logo de manhã, que é para depois não sabotar, ponto número 1. Isto é uma das regras, número 1. Porque, por exemplo, para mim, eu detesto, para mim sempre que eu vou treinar é um... Lá vou eu, não me apetece. E eu sei o quanto bem me faz, então todos os dias eu tenho que fazer logo no início, estás a perceber? Quando eu sei que tenho tendência para sabotar a meditação, eu vou fazê-la. Porque eu sou mais masculina, eu tenho a necessidade de fazer, então eu sei quando é para estar parada, eu saboto, então é a primeira coisa que eu vou fazer. E não faço mais nada enquanto eu não fizer aquilo que eu sei que me faz bem. Porque eu sei que o silêncio é milagroso, eu sei que o estar comigo é milagroso, então... Tudo o que eu sei que vou sabotar, faço logo. Aquilo que não é urgente, fica para depois. Agora, eu tenho que fazer uma lista para eu ter consciência daquilo que eu quero fazer. E depois, para cada situação, criar o tal plano de ação que eu te digo, que é, ok, para mim é sempre assim, toda a gente diz, pronto, aconteceu um problema, preciso de uma solução, plano de ação, logo. Não é? Porque se tu não tens um plano de ação, se tu não tens uma estratégia, vais estar numa ação desorientada e perdida. E nós não queremos andar desorientados e perdidos, estamos a perder o tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos. Então... Foco vem da estratégia e, mais importante, perceber o que é a falta de foco muitas vezes e a dispersão. É a fuga ao desconforto. Perceber porque é que eu estou a fugir disto. A fuga ao desconforto, percebes? A pessoa quer fugir. Nós estamos sempre tentados a fugir ao desconforto quando é lá que está o crescimento, quando é lá que está o resultado. Então perceber, por exemplo, no meu caso, porque é que eu fugia a muita coisa, depois eu ia lá, Helena, porquê é que estás a fugir disto? O que é que isto toca? Porque eu tinha medo do sucesso. Eu já te expliquei que eu sou filha de empresários fracassados. Então, quando era para eu ser empresária, eu não fazia as coisas. Eu não fazia. Porquê? Porque eu tinha medo. Eu estava a fugir ao desconforto que eu tive que passar quando vi os meus pais a sofrerem por serem empresários. Não é? Então, tu depois tens que ir perceber quais são os medos que estão associados e porquê é que tu estás a fugir
ao desconforto. Porque é isso que é a dispersão, a falta de foco e a procrastinação. É a fuga ao desconforto. Então, Sabes, ter organização e perceber. quando tu estavas a mencionar a lista, a forma de organizar a lista dentro daquilo que é urgente, aquilo que é importante, mas não é urgente, e aquilo que não é urgente de todo, normalmente essa terceira parte da lista são as tarefas que nós colocamos para sabotar o processo principal. Ou seja, tem que limpar a casa todos os dias. Tens mesmo que limpar a casa todos os dias. A casa não pode ficar 3 dias sem ser limpa, E a fuga. fino. Fuga, Exatamente. total. E as pessoas arranjam isto. Eu normalmente dou duas dicas às pessoas. Uma é, pá, eu vi isto aqui e achei brutal, que é o calendário semanal da tua média de vida. Ou seja, tu imprimes um calendário, vês qual é que é a média de vida para o teu género, porque homens e mulheres é diferente. As mulheres costumam ter uma esperança costumam ter uma esperança média de vida maior do que os homens. Mas ok, esperança média de vida do meu género. Vamos imaginar, no caso dos homens, 70 anos. Ok, eu imprimo um Espera calendário. aí, Daniel, que eu não estou a perceber. Como é que imprimes o calendário? Tipo, de todos Faz os o anos? calendário mesmo. Faz o calendário mesmo. Ai, Ou dormi. seja, tu Ok. percebes, imagina, 75 anos, não é? A quantas semanas é que isso equivale? Acho que são 54, Uau. 48 Isso é semanas. brutal. 48, entre 48 e 50 semanas. Sim, 50 semanas. Vezes os anos, não é? E tens essas semanas todas. E metes o calendário na parede e preenches todas as semanas que já passaram da tua vida. Porque uma das coisas que nos leva a procrastinar e a sabotar os nossos projetos é esta ideia de que ainda temos muito tempo. Ainda somos jovens, ainda somos novos, ainda temos muito Total. tempo. E nós, às vezes, até ainda podemos ter muito tempo, mas é para começar, não é para consolidar. Ponto. São duas coisas completamente diferentes. Então, isto torna-te consciente de quanto tempo é que já passou. Ponta cena. Portanto, é um calendário muito, muito interessante de se fazer. Porque há muita gente que funciona melhor sob pressão. Embora eu não seja muito apologista disso, mas também tenho os meus momentos. Não, mas eu preciso de pressão, senão não funciona Mas completamente. aquilo que eu faço é, todos os dias de manhã, Diana, os primeiros 5, 10 minutos, é deitado na cama, a olhar para cima, a pensar nos 3 objetivos que eu delineei já no dia anterior. Ou seja, eu à noite decido quais são as minhas 3 prioridades para o dia seguinte. Que é para no dia a seguir eu não ter que estar a pensar o que é que eu vou fazer hoje e gastar energia e preocupação nesse sentido. Então, aquelas 3 coisas e dedico-me maioritariamente a essas 3 coisas. Porque percebo, estas são as urgentes e as que têm mesmo de ser feitas. E é isso. Por exemplo, olha, eu vim para o Algarve ontem. Ontem, quando eu estava a caminho, eu vinha para o Algarve para quê? Primeiro porque tenho que apanhar laranjas, mas isso segundo, não é? Fora esse pequeno trabalho, eu tenho que apresentar a minha reestruturação do site no dia 17. Então, ok? Eu tenho para o Algarve, outra calmaria, outra paz e sossego, estou focado nisso, vou fazer a reestruturação toda. Enquanto eu venho de viagem para cá, recebo uma chamada de uma das minhas colaboradoras que diz: olha, já falei com a editora e aquilo que a editora diz é, para o livro ser lançado no dia 31 de janeiro, como tu já anunciaste, sim, isso é outra dica, eu oficializei a data de lançamento para cumprir o prazo, comprometi-me com outras pessoas, que é ótimo para nós termos foco. Ela diz: para o livro sair no dia 31 de janeiro, tu tens que o entregar no máximo até quarta. Olha, eu parti-me a rir. Yeah. Oh my então, God. obviamente, as minhas prioridades mudaram. Tão simples quanto isso. Eu continuo a ter que apresentar a reestruturação toda do site no dia 17. E apanhar laranjas. E apanhar laranjas. Mas isto agora tornou-se mais urgente. E daí eu ter estado ontem à noite, hoje o dia todo e amanhã, provavelmente, a tratar do livro, porque esta é a prioridade. Tenho outras coisas para fazer. Tenho, mas elas podem esperar. Podem. Então, isto é importante para mim, vai ser benéfico para mim, vai contribuir para a vida dos outros. É urgente e importante. Tenho um compromisso. Exatamente. Isso ajuda-me também a manter o foco. Muito, muito bom, sim. Acho que damos aqui as dicas todas para as pessoas realmente pararem de sabotar. É, tudo o que é sabotagem tens que fazer logo. Tudo o que sabes, tu sabes aquilo que sabotas. Eu sei exatamente aquilo que saboto. Eu sei que vou sabotar o treino, eu sei que vou sabotar a meditação e sei que vou sabotar a comida. Sabota a água. Uma das coisas que eu saboto também é a água que eu bebo. Então, eu sei que preciso beber mais água constantemente. Então, se estas são as coisas, elas têm que ser feitas de manhã. Tanto que eu comecei a tirar fotografia e a postar todos os santos dias e as pessoas adoraram as minhas rotinas matinais, porque a verdade é que se eu não as fizer de manhã, eu sei que vou sabotá-las durante o dia. E nós sabemos. Então, começar, eu chamo-lhe o auto-entalanço, que tipo, já nem tenho hipótese.
E é verdade, funciona. É uma das coisas que as pessoas têm que começar a fazer, é acabar com a sabotagem, é fazer aquilo que nós sabemos que vamos sabotar logo. E Eu depois, comecei. ter... Uma das coisas que eu aprendi nos Estados Unidos foi que se tu escreves à noite o que tens que fazer, tu libertas esse peso da cabeça, até dormes melhor. Até a Porque tu roupa. metes no papel à noite e depois no dia a seguir tens mais tendência a lembrar-te para não te esqueceres e a realmente ficares limpinho e ires para a cama descansado, com o Eu cérebro até limpo. acho que tinha partilhado isto aqui contigo no último live, se não também partilho agora, que é, eu sempre tive boas ideias, mas na altura em que eu estou deitado. Então às vezes era sempre uma luta entre o sono e a minha ideia e eu repetia a ideia vezes e vezes enquanto na minha cabeça a pensar, no dia a seguir eu vou-me recordar e nunca me recordava. Felizmente eu não tenho recordação do que é que me esqueci, porque eu acho que dessa forma ia doer mais. Agora é completamente diferente. Eu tenho o telemóvel ao lado, desligado completamente, sem internet, sem som, sem isso tudo, mas se me surgir uma ideia, eu agora já não saboto. Eu vou, agarro e escrevo, porque eu não quero deixar passar a ideia ao lado. E esta prática de deixarmos à noite organizada algumas coisas para o dia a seguir é fantástica. Eu lembro que o Bill Gates uma vez estava a dizer que ele deixa sempre a casa limpa à noite e a cozinha principalmente limpa à noite. Porque ele diz, eu gosto de acordar num ambiente limpo. Porquê? Porque ele sabe que isto vai ter uma influência direta. Por isso existem aqui estas pequenas coisas que nós podemos tratar antecipadamente para no dia a seguir não estarmos a gastar o nosso foco e energia. A roupa também é uma delas. Escolhe a tua roupa no dia anterior. Quando nós somos miúdos, os nossos pais normalmente escolhem a roupa que nós vamos vestir no dia a seguir Exatamente. na noite antes. Eu não sei se eles sabem porque é que fazem isto aqui, mas eu acredito que seja porque querem poupar tempo e energia. Exatamente. E é um sistema que funciona lindamente. A gente acorda, toma banho, pum, está aqui a roupa, está decidido, ok? Mas é que eu não sei que tempo é que vai estar amanhã. Meteorologia. Dá para tomar essa decisão muito Exatamente, hoje fácil. conseguimos ver tudo, temperatura, tudo, sim. E olha uma coisa que o Napoleon Hill diz que é muito verdadeiro, que é, se veio ao teu pensamento, é porque é suposto acontecer. Então, se veio à tua mente a ideia, é porque ela é suposta acontecer. Então tens que abraçá-la. Eu às vezes estou no banho e tenho um caderninho fora da casa de banho à porta, que é, eu tenho ideia, eu ao contrário, tu tens ideias na cama, eu tenho muitas ideias no banho, muitas. Então, eu quando estou no banho e tenho uma ideia, eu saio do banho e vou apontá-la, porque eu esqueço-me logo, tipo, eu nunca mais me lembro da ideia. Então, eu aponto, porque se a ideia veio à nossa mente é porque ela é suposta acontecer, nada acontece por acaso. A nossa mente não vai buscar a ideia por acaso, a nossa mente vai buscar a ideia porque nós somos seres criativos que estamos sempre a poder criar. Só que as pessoas, como não apontam, depois pensam, essas pessoas que têm medo de perder o trabalho já tiveram ideias multimilionárias todas, porque nós todos temos ideias multimilionárias, só que nós não damos a devida atenção. Então, ouçam bem, se apareceu na mente é porque é suposto acontecer. Perfeito. Ora bem, nisto aqui já estamos em 1h30 de live. O que é que queres fazer? Eu acho que podemos perguntar se as pessoas querem fazer alguma pergunta, não sei, sabes que eu gosto muito de interagir, mas tu, como, não sei como é que isso está dos... Podemos também deixar um bichinho, não é? Ver qual é que é aqui o interesse das pessoas e termos para uma próxima fazer um live. resumo, não é? Mas acho que sim, acho que respondemos aqui a algumas questões interessantes. Perguntas, temos perguntas? Também não, tenho muitas ideias na cama. As pessoas só escreveram aqui, uma disse olá e a outra disse como saber o que fazer profissionalmente. E essa é sempre uma boa questão e normalmente aquilo que eu recomendo às pessoas é experimentar 300 mil coisas É diferentes. experimentar, sem dúvida. O segredo é experimentar. A Para descoberta saber de quem aquilo nós que somos realmente passa... te motiva. A descoberta de quem nós somos passa por primeiro percebermos quem não somos. E esta atitude de, ok, eu não sei muito bem o que é que eu quero, para experimentar diferentes coisas. E isso acaba por contribuir, ainda que não saibas, ok, ainda não descobri qual é que é o meu propósito, embora para mim o propósito seja igual para toda a gente, que é servir o outro. E existem diferentes maneiras de o fazer. Mas, normalmente, esta é uma pergunta muito do pessoal mais jovem, do pessoal mais novo. E é normal, eu acho que a sociedade nos incute esta ideia que nós temos já que saber o que é que queremos fazer para o resto da vida. E eu vou dizer sincero, Diana, eu não faço a mínima ideia do que é que eu quero fazer para o resto da vida. Eu sei o que é que eu quero fazer agora. Só isso. Exatamente. Se daqui a um ano a minha vontade mudar, eu vou de acordo com a minha vontade.
Eu não consigo decidir o que é que eu quero fazer para o resto da vida. Eu decido que quero ser feliz, quero ser fiel a mim próprio, quero lutar pelos meus objetivos. Isso eu consigo decidir. E isso eu quero que se aplique para o resto da vida. Agora, o que é que eu vou fazer para... Não faço ideia. Não faço ideia. Olha, uma das coisas que um mentor meu me disse há muitos anos atrás, mas há muitos anos atrás, foi vê o teu YouTube, os teus últimos vídeos procurados no YouTube e vê o que é que tu procuras. E vê, tens aí uma paixão. Tens aí uma paixão. E o que é que eu fui fazer? Fui ver, todos os meus últimos vídeos eram sobre desenvolvimento humano. Então, pumba, está aí a tua resposta. Eu já não é sobre a aviação. Então, eu estou no sítio errado. Eu sou gestora de bordo, mas não é sobre a aviação que eu pesquiso. Então, é aqui que está a minha paixão. Todos os meus vídeos, literalmente, que estavam no YouTube, eram sobre desenvolvimento humano. Então, aquilo foi tipo, realmente é isto a minha paixão. É isto. Pronto, está aqui. Olha, ou seja, muito o que vocês fazem inconscientemente está nas coisas que vocês pesquisam no dia-a-dia. É a vossa paixão. É tão verdade aquilo que tu estás a dizer. Eu, num dos meus programas online, eu falo exatamente sobre isso, em que eu digo, ok, só se para o seu histórico de pesquisa, diga-me, aquilo que encontra lá é bom para a sua mente ou não é? Que tipo de pesquisas é que está a fazer? Eu, por exemplo, uma das áreas que eu mais gosto é stand-up comedy. Então, eu tenho uma altura específica do dia para ver stand-up comedy, que é quando eu estou a comer, sozinho. Meto Netflix e vejo espetáculos de comédia. Porque gosto. Primeiro porque gosto da intelectualidade de muitos comediantes. Segundo porque adoro a ideia de tu te expressares livremente. A comédia é uma forma engraçada de tu falar sobre coisas sérias. Portanto, há ali muito conhecimento também acerca do mundo e de problemas que toda a gente tem. Mas essa é uma das minhas pesquisas. É uma boa pesquisa, mas tudo o resto esquece. Às vezes eu estou no carro, estou à espera da Soraya e quando a Soraya chega eu estou a ver alguma palestra do TED sobre comportamento humano, sobre foco, sobre procrastinação, sobre cérebros, sobre coisas. Eu adoro ouvir essas coisas. Olha, e essas são as minhas pesquisas. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu fui aos Estados Unidos 3 vezes o ano passado. Uma das vezes que eu fui foi em setembro do ano passado e eu fui para ver outros mentores que eu amava. Só que nós não íamos imaginar. A pessoa que eu mais amei de todas as pessoas que eu fui ver aos Estados Unidos, ouve bem, Daniel, foi um stand-up comedy chamado... Carlos Cid é o autor deste livro. Ele é o ser humano mais extraordinário. Por acaso tem aqui o livro, não acredito, sério, isto é demais, é incrível. Ele fazia stand-up, Kyle Cease, ele foi o mentor de todas as pessoas que eu fui ver aos Estados Unidos que eu mais amei. Para teres uma ideia, os outros autores, os mais conhecidos, tipo Tony Robbins, não tinham a fila como ele. A fila para o livro dele foi a maior fila que eu tive em toda a minha vida. Éramos milhares de pessoas, milhares. E ele é a pessoa mais incrível. Ele faz a cura da criança interior. E olha como é que se chama o livro. The Illusion of Money. Porquê? Porque ele associa o dinheiro à cura da criança interior. E ele é o stand-up comedy, era. E depois, dentro do stand-up comedy, ele percebeu que a paixão dele era o desenvolvimento humano. E ele começou a usar no desenvolvimento humano. E tornou-se um ser humano que toda a gente ficou... Tipo, só sequer toda a gente ficou aberta. Ninguém o conhecia. Então as pessoas iam lá para ver os grandes. E ele ficou toda a gente... Bah! A partir daí, agora sou aluna dele, nunca mais consegui largá-lo. Ele é um ser humano fora de série. E as pessoas, às vezes, é importante perceberem que na stand-up comedy, por exemplo, também está muito desenvolvimento humano, sem nós percebermos, por exemplo. Não, sem dúvida alguma. Está ali uma consciência social brutal. Porque stand-up comedy retrata os problemas do mundo e tenta fazer as pessoas rir, que é uma ótima cura. Que é a vibração que tu queres. Ir a um espetáculo de comédia é brutal. Ajuda. Porque riste muito, é brutal. Diana, vamos deixar então depois para mais uma live. Yes. E agradeço mil e uma vez, obrigado por esta conversa. Eu também, muito obrigada a todos. Obrigada, Daniel. Obrigado. Brutal, um beijinho. E já te mando uma mensagem. Tá bem. Beijinho, obrigado.